No vídeo anterior eu falei sobre a importância do inglês para quem quer trabalhar em artes. Nesse vídeo eu separei algumas técnicas que eu mesmo usei para aprimorar o inglês há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. Então eu quero hoje falar sobre essas 3 diferentes técnicas que vocês talvez possam aplicar enquanto estão se preparando ou depois que já entraram, como eu fiz. Eu lembro quando eu fui para a França, eu achava que meu inglês era bom. Eu disse, eu consigo me comunicar, eu consigo conversar, tá tudo certo. No momento que eu desembarquei em Antibes, que eu fui na primeira agência e eu comecei a conversar com a gente, que era a minha primeira entrevista, eu não conseguia entender absolutamente nada. Eu cheguei à conclusão que meu inglês era fraquíssimo e eu achava que era nota 7, 8. Então, assim, uma coisa é o que a gente espera, outra coisa é no momento que a gente tem que falar como a gente se depara com a realidade. Então, o que eu fiz? A partir daquele momento eu comecei a estudar muito, né? E isso, eu consegui meu primeiro emprego com 31 dias, eu estudei pelos próximos 6 meses, depois que eu já estava a bordo trabalhando, para principalmente aumentar meu vocabulário e me sentir mais à vontade para conversar. Então, as técnicas que eu usei, tá? Eu digo sempre que a gente tem que ter um inglês 7.0, que é no mínimo nota 7, tá? E para isso, eu comecei a utilizar algumas técnicas no momento de desespero. E aí, no momento de desespero, o que eu fazia? Eu ia para a cabine, botava uma série em inglês, um episódio, e aquele episódio eu assistia ele 3 vezes, tá? A primeira vez eu assistia ele em inglês com a legenda em português. Segunda vez eu assistia ele em inglês com a legenda em inglês, lendo. E depois eu assisti aquele episódio só em inglês, sem legenda, tentando entender o que a pessoa falava, né, e aprimorar minha audição. Eu já tinha entendido o contexto do episódio em português lendo os subtitles. Depois eu comecei a ler os subtitles em inglês para aprimorar o meu vocabulário em inglês. E terceiro passo, eu só escutava, prestando atenção no áudio, para tentar acostumar ou familiarizar o meu ouvido com o idioma. Então essa foi uma das técnicas que eu usei para melhorar o meu idioma em inglês, tá? Segunda técnica, claro, técnica de leitura. Eu fazia leitura, eu adquiri um livro que era Inglês para Brasileiros. Olha só o nome do livro. E até ele não tá aqui, mas eu vou achar ele e vou botar um link para vocês num dos vídeos. Mas Inglês para Brasileiros. E eu tenho esse livro comigo até hoje, porque ele foi muito importante, né? E eu comecei com aquele livro a realmente rever as sentenças, rever expressões, né? E aprimorar erros básicos que a gente que não fala inglês fluentemente comete. Então, estudar inglês. E a terceira técnica era a técnica que eu chamei de técnica dos 10, tá? Essa técnica dos 10, ela foi baseada no livro. Então, assim, enquanto eu estava no livro, eu via alguma palavra que eu não sabia. Então, eu anotava a palavra em inglês, anotava o significado em português e anotava a palavra em inglês de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 10 palavras todo dia, tá? Depois que eu anotava as palavras, eu pegava o voice record do celular e gravava a palavra em inglês, tá? Por exemplo, sport, esporte. Sport, essa palavra é muito fácil, né? Mas, enfim, breakfast, café da manhã, breakfast. E assim eu fui, 10 palavras todo dia. No dia seguinte, eu escutava as 10 palavras, mais as 10 palavras dos outros dias anteriores. Ou seja, toda semana eu escutava 70 palavras diferentes. Por inglês, português, inglês. Inglês, português, inglês. 10 palavras por dia. Quando eu terminava a semana, eu eliminava aquela gravação do 7º dia e incluía uma nova gravação. Ou seja, a partir do 7º dia, todo dia eu escutava 70 palavras novas, ou 70 palavras que eu não sabia e adicionava aquelas 70 palavras ao meu vocabulário, tá? Então essas foram 3 técnicas que eu usei, tá? Para aprimorar, para melhorar o meu inglês, que era realmente pobre. E elas funcionaram muito bem, tá? Principalmente a técnica dos 10, para mim, ela aumentou meu vocabulário de uma forma inesperada, usando apenas leitura, palavras desconhecidas e, claro, o gravador de voz do celular. Fazia os arquivos de um arquivo diário, com 10 palavras, e todo dia eu escutava os 7 últimos arquivos, ou seja, 70 palavras. Certo?
Então foi assim que eu aprimorei meu inglês. Mas claro, usem professores de inglês, aulas particulares. Eu fiz antes de ir para a França, eu fiz aulas particulares. Hoje em dia também, com a internet, com a facilidade de cursos online, pode procurar um professor online que possa dar essa assistência para vocês ao longo do tempo. E também cursos de inglês especializados para IAT. Inclusive, estou procurando alguém que queira elaborar comigo um curso de inglês, um professor de inglês que tenha tempo e disponibilidade. Quem tiver disponível, manda uma mensagem para mim aí nos comentários, certo? Mas pessoal, espero que essas 4 técnicas, essas 3 técnicas, possam ajudá-los, né, a melhorar a pronunciação, o vocabulário e até mesmo a confiança com o idioma, né? E espero vê-los em breve aplicando para as vagas e conversando comigo aí nos comentários quais as dúvidas que vocês ficaram e qual o próximo passo para que vocês possam já se dispor ou se colocar disponíveis para os agentes e para a indústria contratá-los, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha sido de valia, tenha ajudado vocês a destravar o inglês, ou pelo menos a encontrar uma forma diferente de estudar, e que eu possa ter ajudado vocês mais uma vez no dia de hoje, certo? Vamos para o próximo vídeo, em seguida a gente vai falar de... Faça amizade, porque o trabalho fica muito melhor, hierarquia e pressão no dia a dia de trabalho. Até lá, tchau, tchau.